A expressão português é difícil vem da ideia de que em nossa língua é empregada diversas regras, o que a torna complexa. Todo sujeito nativo de uma região sabe sua língua, no conceito científico, e esse saber é conhecer intuitivamente empregando suas regras básicas. Uma criança entre seus 3 a 4 anos domina perfeitamente regras gramaticais da sua língua. O que não é entendido por essa criança são as irregularidades do uso dessas regras, que são compreendidas somente com a leitura e o estudo, que pode lidar. Marcos Wagner deu um exemplo. Nenhuma criança brasileira da cidade vai dizer: uma menina chegou aqui amanhã. Já um estrangeiro que é recentemente na fala de português de alguma forma poderá se confundir e falar desse jeito. Quando alguém admira uma criança estrangeira falando muito bem a sua língua, tem um fundo de verdade, porque poucas pessoas conseguem falar uma língua estrangeira quanto uma criança nativa daquele lugar. Marcos Wagner acrescenta que se existisse uma língua difícil, ninguém falaria húngaro, chinês ou guarani. E se muita gente ainda repete português é difícil, é porque é muito difícil impor uma regra e não ter uma justificativa para um falante. Como, por exemplo, na regência verbal. Um professor fala diversas e diversas vezes para o aluno, manda ele escrever para o aluno: assista ao filme. Logo depois, o aluno, após sair da sala de aula, ele comenta com o colega: ainda não assistiu o filme, sem a necessidade de utilizar a preposição a, ao. A frase assistir ao jogo não poderia, teoricamente, dizer o jogo foi assistido. Só que essa esquizofrenia gramatical acontece o tempo todo. De redação decretaram que o verbo assistir tem que vir obrigatoriamente seguido da preposição a. Na voz ativa, a preposição aparece 20.000 pagantes assistiram ao jogo, porque assim manda um manual da redação. Mas na hora de usar a voz passiva, a gramática intuitiva brasileira do redator se manifesta e a gente encontra milhares de exemplos, tipo: o jogo foi assistido por 20.000 pagantes. Essa pessoa então ficam em cima do muro, acertam na voz ativa por causa do patrulhamento linguístico, mas erram na passiva porque se deixam levar pelo uso da norma português brasileiro. Isso tudo por causa das cobranças indevidas por parte do ensino tradicional, de uma norma gramatical que não corresponde à realidade da língua falada no Brasil. É de grande importância ensinar gramática na escola. Classifica a regência assistir a como uma arcônia, uma forma sintática que já caiu em desuso, mas continua sendo cobrada injustificadamente pelo ensino tradicionalista, que se recusa a admitir a extinção de muitos outros dinossauros linguísticos. Por isso, tantas pessoas terminam seus estudos depois de 11 anos de ensino fundamental e médio, sentindo-se incompetentes para redigir o que quer que seja. E não é à toa se durante todos esses anos os professores tivessem chamado a atenção dos alunos para o que realmente é interessante e importante. 3, que fala sobre o português é muito difícil, mas eu concluo que o português, que este mito sobre o português é muito difícil, é um instrumento de manutenção do status quo. É que o para entender melhor o que, não sei falar muito não, mas também é um bloqueio de acesso ao poder, ou seja, bloqueia o poder das pessoas que vêm para o Brasil a falar o português, porque esse negócio de gramática, eles querem falar que são sabidões,
Mas é isso aí, é uma confusão entre a língua falada e a língua escrita. Eu concluo isso. É uma conclusão, é uma confusão que traz para além da falada e escrita, porque nós falamos diferente e escrevemos diferente, não da mesma forma que falamos e escrevemos, entendeu? Eu concluo que é isso.